Discriminação é um tema super complexo, né? Mas e se a gente olhasse para isso pelas lentes da economia? A ciência que estuda escolhas e custos. Pois é, existe uma teoria fundamental que tenta explicar por que a discriminação persiste. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar agora. Beleza, vamos direto ao ponto. Esse aqui é o grande quebra-cabeça que economistas tentam resolver há décadas. Pensa comigo. Se uma empresa discrimina, ela pode muito bem estar deixando de contratar o melhor talento disponível. Isso, no fim do dia, prejudica o próprio lucro dela. Então, por que isso continua acontecendo? E olha, essa não é uma pergunta nova, não. É uma questão que intriga a sociedade e os acadêmicos há muito tempo, e que impulsionou essa busca por um jeito de entender as bases econômicas por trás disso tudo. A nossa jornada para entender isso começa aqui, lá em 1957, com a tese de doutorado de um economista chamado Gary Becker. O que ele propôs meio que virou o jogo no pensamento econômico e deu uma lente totalmente nova para analisar um problema antigo. A ideia dele se tornou a base do que hoje a gente conhece como a teoria da discriminação baseada no gosto. E o que significa isso, uma teoria do gosto? O nome, na verdade, já dá uma ótima pista. O que o Becker sugeriu é que a discriminação não era necessariamente sobre uma lógica fria e calculista. Era sobre algo muito mais pessoal, uma preferência, ou, como ele chamou, um gosto. Aqui está a definição principal. A ideia é que um empregador pode ter uma preferência pessoal tão forte que, na cabeça dele, contratar alguém de um grupo do qual ele não gosta impõe um custo. Só que não é um custo em dinheiro, é um custo psicológico. Para deixar isso bem concreto, essa teoria se aplica a cenários como um empregador branco que tem uma certa aversão a contratar uma pessoa negra, ou, na Índia, um brahmane em relação a uma pessoa dalit. Agora, atenção para o ponto crucial, que está até destacado aí. A gente está falando de trabalhadores com o mesmo nível de qualificação, a mesma produtividade, a única coisa que muda é a percepção de quem contrata. Certo, mas como que esse gosto ou desgosto se transforma em algo que a gente pode medir economicamente? Foi aí que o Becker transformou esse sentimento em um custo, digamos, mais tangível. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Para o empregador que discrimina, o ato de contratar alguém de um grupo estigmatizado vem com um peso, sabe? Um fardo mental, quase como uma taxa psicológica que ele precisa pagar. E na economia, a gente adora dar nome para essas coisas, né? Então, essa taxa ganhou uma representação. É a letra D, o chamado coeficiente de preconceito. Esse D é o que quantifica o custo psicológico. Dá para pensar nele como um imposto que a pessoa impõe a si mesma, um imposto sobre o preconceito que o empregador paga só para satisfazer a própria preferência. Ok, agora que a gente já entendeu esse conceito de custo psicológico, vamos ver um efeito prático disso na decisão mais importante de uma empresa: quem contratar e, claro, quantos contratar. Agora, o que é muito interessante nesse slide é que a gente consegue visualizar essa lógica. Olha só, à esquerda, num cenário sem preconceito, o custo para a empresa é simplesmente o salário de mercado, o W, simples assim. A empresa vai lá e contrata L trabalhadores. Mas à direita, para o grupo que sofre discriminação, o empregador sente que o custo é o salário mais aquele custo psicológico dele, ou seja, W vezes 1 mais D. E o que acontece quando o custo percebido é maior? A demanda por esses trabalhadores cai. E aí, a conclusão matemática é, bem, é inevitável. O número de trabalhadores contratados do grupo discriminado, que a gente chama de LB, vai ser menor do que o número de trabalhadores contratados de um grupo idêntico, mas sem o estigma, o L star. O preconceito se traduziu diretamente em menos oportunidades de emprego. Vamos então amarrar as pontas e resumir o impacto real desse modelo teórico. Como essa cadeia de eventos toda aparece lá no mercado de trabalho? Então, o ponto central da teoria do Becker é que ela nos dá um mecanismo claro, um passo a passo. Tudo começa com um sentimento interno, o preconceito. Esse sentimento se transforma num custo percebido mais alto, o que leva uma demanda menor por aquele tipo de mão de obra, e no fim da linha a gente tem um resultado visível no mundo real, menos empregos para um grupo específico.
E isso tudo nos leva a uma última questão, que é bem provocadora. Pensa bem, se um empregador está, na prática, pagando mais caro pelo mesmo resultado, seja em dinheiro ou em custo psicológico, ele está sendo ineficiente. A teoria do mercado competitivo sugere que, com o tempo, essas empresas deveriam ser penalizadas, talvez até sair do mercado. Mas então, por que a discriminação persiste? Essa é a grande tensão no coração dessa teoria e um debate que, olha, continua forte até hoje.